Boa noite, está começando o nosso jeito diferente de fazer telejornal. Como eu disse, uma grande vitória da democracia em um momento histórico. Você acompanha a partir de agora outros dos nossos destaques. Pelo menos 15 pessoas participaram do sequestro do jornalista da Rede Globo. A polícia diz que pelo menos 2 sequestradores já foram identificados. TV cubana mostra a primeira imagem de Fidel depois da cirurgia. A seleção chega à Noruega para o primeiro amistoso da era Dunga. O Corinthians a um passo de contratar Emerson Leão como seu novo treinador. Mesmo com o cessar-fogo, Israel promete perseguir o Hezbollah. Veja agora no nosso Jornal da Noite. E no Jornal da Noite, a presença de 2 dos maiores especialistas na cobertura política do Brasil, Fernando Mitre e Franklin Martins. Para vocês, o que marcou esse debate? Mitre. Olha, esse debate, na verdade, ele abriu a campanha eleitoral na televisão. Amanhã começa a chamada fase televisiva definidora dessa campanha, com o horário gratuito, e hoje o primeiro passo foi dado. Não há nenhuma dúvida de que o debate é pedra no lago. O que aconteceu hoje vai, de alguma maneira, irradiar para os próximos dias. É por isso que esse debate da Band, ele sempre vai muito além do próprio evento, ele vai reproduzindo. O debate, no entanto, o debate em si, ele teve momentos de muita calma, excessiva calma, e alguns momentos de confronto sério. Eu acho que ele foi também muito revelador, inclusive nos momentos calmos. Franklin, para você, o que chamou a atenção? Olha, chamou a atenção 2 coisas, o que não houve e o que houve. O que não houve, a ausência do presidente Lula. Acho que foi um erro do presidente não ter vindo debater junto com os demais candidatos, mostrar os seus pontos de vista, vender o seu peixe. Então, primeiro isso. Segundo, acho que o debate revelou coisas importantes, como disse o Mitre. Eu acho, por exemplo, que a candidata Heloísa Helena e o candidato Geraldo Alckmin, que se esperava que na ausência de Lula os dois tivessem algum tipo de confrontação, ficaram ali num jogo, um levantando a bola para o outro, etc. Pareciam velhos amigos do tempo de escola. O que significa, viu, Cabrini, que durante a campanha, esse primeiro turno, os dois, Heloísa e Alckmin, eles não vão se engalfinhar, eles vão os dois atacar o líder das pesquisas, que é o Lula. Eu estou vendo mais debate entre vocês do que entre eles em alguns momentos, né? Isso seria o ideal também, né? Não, mas eu acho que o debate teve pontos importantes. Propostas, propostas. Por exemplo, eu acho que a questão de segurança... O debate não é só pelo que as pessoas dizem, é pelo que ela revela de segurança, pontos fracos, firmeza para defender uma outra proposta. Eu acho que o debate, nesse sentido, foi muito revelador. Uma coisa importante, ficou faltando algo no debate que, a meu ver, me assustou ter faltado. Nenhum dos candidatos tocou nisso para valer. Reforma política. Nós estamos no meio de uma crise como essa, e o Geraldo Alckmin, en passant, falou em reforma política. Os outros candidatos sequer falaram nisso. Preciso se martelar mais. Para você, Mitre, um descuido ou proposital? Não, eu acho que a reforma política ainda não ganhou o grande público. E os candidatos são pragmáticos. Eles não falaram de reforma política e acham que isso não dá voto. Mas é um erro geral. Isso é um grande erro, que é a mais importante de todas as reformas. Nós já tivemos alguns exemplos aí lamentáveis de candidatos que passaram a campanha prometendo a reforma política e depois deixaram aquilo de lado. É uma reforma fundamental, a questão política, os vícios do nosso sistema estão por trás da maioria dos nossos problemas. Com certeza, tudo de ruim que a gente tem assistido nos últimos meses não mudará, não se alterará sem essa reforma política. O Jornal da Noite analisa agora e mostra a atuação, mostra os momentos, acompanha as reações de cada um dos candidatos. Começamos com Geraldo Alckmin. O candidato do PSDB chegou à sede da TV Bandeirantes em São Paulo de táxi, acompanhado pela mulher e um assessor. Geraldo Alckmin falou sobre a influência do debate nas pesquisas eleitorais. O debate, o encontro dos candidatos a presidente, em respeito ao eleitor, proporcionando ao eleitor comparação, discussão de temas, o que se pretende no governo brasileiro para os próximos 4 anos. Será possível observar uma resposta nas pesquisas de intenção de voto? Olha, eu acho que ajuda na formação da decisão de voto. O candidato também foi questionado sobre a segurança pública. O Brasil vai ter que decidir se quer governo frouxo e omisso ou se quer governo para enfrentar a organização criminosa e vencê-la. Geraldo Alckmin foi o segundo candidato a responder perguntas no debate. Durante os intervalos, ele consultou documentos,
recebeu orientações de um assessor e fez anotações. Na saída, avaliou o debate. Formato dinâmico, o candidato pergunta para candidato. O debate é isso, é um confronto de ideias, de propostas. Fiquei feliz com a minha participação. Eleições 2006, debate, você decide na Band. Franklin e Mitre, em relação a Geraldo Alckmin, o que surpreendeu, o que confirmou o que vocês esperavam? Bom, a maior surpresa foi essa, de que o Geraldo Alckmin chegou ao debate sem planos para confronto. Ele não estava querendo se confrontar, principalmente com a Heloísa Helena. Foi a primeira que ele chamou para fazer a pergunta, mas ficou ali uma coisa bastante controlada e não houve a fricção, não houve a eletricidade que se esperava. Isso mostra que ele está optando por uma linha mais light com os outros candidatos e guardando a munição para o presidente Lula. A sua réplica ao Mitre, senhor Franklin? Para mim, o Alckmin, de modo geral, teve um bom desempenho, mas deixou a desejar num ponto. Segurança. Ou seja, a argumentação dele de que a política de segurança e a política prisional em São Paulo é um sucesso, e apesar disso está essa crise monumental, é algo que não consegue convencer. É difícil, ele tentou vender o peixe, mas acho que não convenceu. Vulnerável. É um ponto vulnerável. Mesmo porque ele tem alguns dados que são reais e positivos. O chamado crime comum diminuiu em São Paulo, não há nenhuma dúvida. Mas o crime organizado está roubando a cena. E a insegurança da população a percepção enorme. Da insegurança. Exatamente. A percepção e a insegurança. Isso. A percepção da insegurança e a insegurança estão muito acima desses números que realmente não são maus. Há uma queda aí de resultados da ação dos bandidos. As câmeras do Jornal da Noite agora na candidata Heloísa Helena. A candidata pelo PSOL à presidência da República, Heloísa Helena, foi a última a chegar na sede da TV Bandeirantes, às 9h30. Acompanhada de assessores, Heloísa Helena estava bem-humorada e falou de sua expectativa para o debate. Mulheres e homens espalhados pelo Brasil, jovens ou idosos ou até crianças, possam acompanhar um debate programático, propositivo, qualificado, civilizado, como a grande maioria do povo brasileiro quer e tem todo o direito de exigir. A senadora comentou a possibilidade de ser a primeira mulher a assumir a presidência da República. Espero mesmo honrar as mulheres guerreiras, poderosas, brasileiras, com essa campanha eleitoral. Durante os intervalos, a fundadora do PSOL conversou com assessores e recebeu instruções do candidato a vice da chapa, César Benjamin. Na saída, Heloísa avaliou sua participação no debate. Saio muito feliz, acho que não, embora o tempo seja curto, não dá para apresentar todas as alternativas para o Brasil, mas eu acho que a Band está de parabéns, é muito importante para o povo brasileiro. E claro que cada um dos meus eleitores, se conseguirem 2 votos, nós vamos estar no segundo turno para que a gente possa ajudar o projeto nacional. Eleições 2006, debate, você decide na Band. Franklin e Mitre, para muita gente, Heloísa Helena representa o PT ortodoxo, o PT que foi em um dia, o PT que o Lula pertenceu um dia. Vocês acham que ela confirmou essa imagem ou que ela mudou essa imagem? E o que foi bom, o que foi ruim na atuação dela? Bom, ela se recusou até a aceitar essa ideia de que ela é herdeira do passado. Ela diz que está apostando no futuro. Eu acho que, Heloísa Helena, quando ela riu e foi mais meiga, ela foi muito bem. Quando ela se irritou, se encrespou e botou o dedo em pé, ela já passou uma imagem que eu acho que não pega muito bem. Eu acho que ela, de modo geral, radicalismo. mostrou de radicalismo uma certa bronca excessiva. Eu acho, por outro lado, que ela mostrou que ela tem de sobra, ela tem muito carisma. E eu acho que ela não foi bem ao responder sobre como vai derrubar a taxa de juros, algo que ela falou continuamente no programa, mas que ela não conseguiu explicar como que vai derrubar pela metade no primeiro ano. Mitre, concorda? Não, eu concordo, mas acrescento que nenhum candidato sabe responder essa pergunta de maneira convincente. Né? Todos prometem, mas ninguém consegue explicar, porque não se derruba os juros só com a vontade política, não dá. Né? Você tem que apresentar argumentos técnicos convincentes. Agora, eu acho também que a Heloísa Helena, embora ela tenha tentado fugir dessa imagem de rancorosa, a candidata do protesto, ela leva com ela uma história de radicalismo que garante alguns votos
significativos, que são aqueles votos que antes eram do Lula e que hoje não votam no Lula de jeito nenhum. E com relação ao conseguir o voto das mulheres, ela foi bem nesse quesito? Ela investiu nisso, principalmente no final. Ela falou para as mulheres. E eu acho que ela, quando fala isso, ela fala bem, porque ela amansa para falar das mulheres, então ela vai bem. Vamos ver agora as câmeras do Jornal da Noite do candidato Luciano Bivar. Luciano Bivar, candidato à presidência da República pelo Partido Social Liberal, PSL, chegou à Rede Bandeirantes de televisão às 21h20. Acompanhado por seus assessores, ele falou da expectativa para o primeiro debate para as eleições presidenciais de 2006. Eu acho que é um momento ímpar, tá certo? Para que o brasileiro conheça os seus candidatos, suas propostas, né? Até então não se discute muita proposta. Eu acho que agora começou realmente um período decisivo da eleição, de você saber realmente quem tem alguma coisa para mudar nesse país ou não tem. Nos intervalos do debate, o candidato do PSL à presidência recebeu instruções dos assessores. Na saída, Luciano Bivar fez uma análise sobre sua atuação no debate. Eu acho que tudo isso serve para a democracia, é um momento muito saudável para a gente escolher o candidato que tenha a proposta real. Eleições 2006. Debate, você decide na Band. Para muita gente, Luciano Bivar foi apresentado hoje. Franklin e Mitri, que imagem ele deixou? Olha, para mim, com todo respeito ao candidato, ele entrou como saiu, um traço. Ele não acrescentou grande coisa, não vai conseguir crescer significativamente pelo que apresentou aqui. É verdade, a campanha do Bivar, o sentido da campanha do Bivar é se apresentar ao público. Eu não sei se até o final da campanha ele terá conseguido se apresentar, porque não há até agora uma ideia clara dessa candidatura, um símbolo que represente a candidatura, quais são os projetos reais dessa candidatura e principalmente o conhecimento não só das ideias, mas também da história do candidato, né? Ele tem que se apresentar, está se apresentando. Hoje ele deu um passozinho ali muito tímido. Bom, se existe um candidato que tem um tema que predomina, esse candidato é o Cristóvão Buarque, que insiste sempre na educação, é elogiado e às vezes criticado por isso. Vamos ver o desempenho dele, as câmeras do Jornal da Noite. Cristóvão Buarque chegou à Band às 9h10, acenou para fotógrafos e falou sobre o que esperava do debate. A expectativa é que nós levemos adiante o debate de como reconstruir o Brasil e como dar o salto que o Brasil precisa. E esse salto precisa de uma revolução. E essa revolução é através da educação. Nos intervalos, o candidato do PDT recebeu orientações de assessores de campanha. Buarque mostrou-se tranquilo e atento o tempo todo. Ao deixar o estúdio, ele fez comentários sobre o debate. A simples realização de um debate como esse já merece uma avaliação muito positiva. Isso é a democracia. Eu fico satisfeito que a Band tenha dado sua contribuição para o aprimoramento da democracia brasileira. Eleições 2006. Debate, você decide na Band. O chamado candidato de uma nota só, ele é chamado assim pelos inimigos, é claro, conseguiu convencer muita gente, na opinião de vocês? Cabrini, eu acho que essa obsessão do Cristóvão pela educação, ela é absolutamente saudável. Eu duvido que isso possa sustentar um programa de governo. Não sustenta, não tem força de comunicação. Devia ter, mas não tem. Agora, só o fato de esta obsessão transformar a educação num tema obrigatório nessa campanha eleitoral já é um passo extraordinário. Isso em si merece aplauso. E, olha, educação não dá voto, mas ela é seguramente o caminho para a solução de todos os nossos problemas. Eu não tenho dúvida sobre isso. Nisso eu concordo com o Cristóvão. Agora, ele não sai desse 1%. O perigo é para ele chegar a 2, 3, 4, ele sair da educação. Isso é que é o perigo. Será que ele consegue sair da educação? Será que ele quer? Não, acho que ele não quer sair. Eu acho que ele se colocou como meta não é ganhar as eleições. Eu acho que ele não está nem... Ele é um político realista nesse sentido. Ele se propôs de usar a campanha para decolar uma ideia e tal. Ele há pouco tempo foi fazer uma gravação em Pernambuco e subiu no quintal da casa onde ele morou, numa mangueira, e disse que é mais fácil subir na mangueira, com a idade que ele tem, do que subir nas pesquisas. Falando só de educação, seguramente ele sobe na mangueira, mas não sobe nas pesquisas. Vamos ver agora as declarações do candidato do PSDB, José Maria Imael, nos bastidores do debate desta noite. O candidato do Partido Social Democrata Cristão, José Maria Imael, chegou à sede da TV Bandeirantes por volta das 9h20.
Ele estava acompanhado do candidato ao governo de Pernambuco, Luiz Vidal, e de Cunha Lima, candidato ao governo do estado de São Paulo. Logo na entrada, ele falou sobre a expectativa do debate. Extremamente positiva, é uma oportunidade de apresentar as propostas da social-democracia cristã, as nossas ideias, né? E também falar do nosso passado, porque hoje duas coisas são importantes, proposta e passado. Durante os intervalos, Emael consultou a assessora e o candidato ao governo na chapa. Na saída, ele fez um balanço de sua atuação no debate. Para mim, como na condição de candidato à presidência da República, 2 pontos foram fundamentais. Poder apresentar aos brasileiros a nossa proposta de conquista do poder para transformar o Estado de senhor em servidor e colocar com toda clareza que, como presidente, eu serei o líder, serei o responsável pelo processo de crescimento do nosso país. Eleições 2006, debate, você decide na Band. Franklin Martins, Fernando Mitre, até que ponto a democracia cristã sensibilizou eleitores hoje? Eu, pessoalmente, acho que sensibilizou muito pouco. Acho que o candidato Emael conseguiu produzir o momento mais engraçado do debate e também o momento mais estranho do debate. Mais engraçado quando ele lembrou que o Lula não estava ali e provavelmente não sabia sequer que havia um debate, que o Lula nunca sabe nada. Foi um momento engraçado, arrancou muita risada, etc. E o momento assim, um pouco estranho é quando ele finalizava os seus discursos dizendo, agora é comigo, assim como se, sendo com ele, os problemas inteiros do país estavam resolvidos. Sou um pouco... Super-homem. Super-homem, um super-homem com criptonita do lado. Né? Eu acho que não funcionou, no debate ele não funcionou. Ele teve lá sua presença, mas tanto quanto o Bivar, ele vai continuar com 1% que ele tem a partir desse debate. Pode ser que em outros momentos ele consiga crescer. Agora, é um homem obcecado por essa democracia cristã dele, né? E ele ele representa um fenômeno de comunicação muito interessante. Não há uma pessoa nesse país que não tenha na memória o jingle da campanha dele, que é aquele jingle democrata cristão que vem aí de... Um democrata cristão. Exatamente, que vem aí de outras eras. Então, é um fenômeno de comunicação nesse sentido. Não ele, mas o jingle. O jingle é menor que o candidato? Funciona mais, pelo menos. Tá certo, não precisa responder. Bom, se existe uma coisa que sensibiliza o eleitor, é sem dúvida resultado de pesquisa. E se existe alguém que entende de pesquisa, é a pessoa com a qual a gente vai conversar agora. Vamos direto a Belo Horizonte, de onde fala Marcos Coimbra, do Vox Populi. Boa noite, Marcos. Boa noite, Cabrino. Prazer estar com você. Prazer é todo nosso. Que impacto em termos de pesquisas, em termos da sensibilização do eleitorado, esse debate hoje pode ter, na sua opinião, Marcos? Bom, como você sabe, nós vamos começar amanhã o período de propaganda na televisão e no rádio. E como o debate acontece na véspera, é difícil depois diferenciar o que é o efeito de um e o efeito de outro. Mas eu acho que o debate é sempre importante, não necessariamente porque se traduz numa elevação a curto prazo nos índices de um candidato, mas sim porque ajuda a afirmar conceito, ajuda a formar imagem. E isso é muito importante numa eleição. Acho que a ausência de um candidato não necessariamente quer dizer que ele vai perder pontos, mas ele perde conceito, ele perde imagem, e isso é uma coisa que tem seu preço ao longo de uma campanha. É claro que, como o senhor bem lembrou, as pesquisas vão começar amanhã, o horário eleitoral começa amanhã, como o senhor lembrou muito bem. Agora, pela sua experiência, analisando esse debate, que ponto dele pode ter uma influência nas próximas pesquisas? Olha, eu acho que apesar do candidato de uma nota só, eu acho que o ex-governador Cristóvão Buarque está conseguindo atravessar um pouco essa barreira de indiferença em relação a uma candidatura pequena. Eu acredito que ele pode, não sei, é difícil falar quanto que ele pode crescer, mas eu acho que ele pode crescer um pouco. E junto com o crescimento da Heloísa Helena, nós vamos caminhar para um quadro que pode realmente chegar, talvez ainda no correr desse mês de agosto, para um quadro em que cresce o Cristóvão um pouco, cresce a Heloísa Helena, como o Alckmin tem uma base boa, e como vai ter muito tempo na televisão e no rádio, eu acho que nós vamos chegar nesse final de mês, de agosto, já com um quadro diferente do que temos nesse momento. E rapidamente, na opinião do senhor, o presidente Lula ganhou ou perdeu não comparecendo ao debate? Eu não creio que ele tenha perdido intenção de voto, mas eu acho que perde alguma coisa na imagem, no brilho.
numa imagem que ele sempre teve de um candidato combativo, de que nunca se furtou a discussão. Eu acho que nesse aspecto foi uma decisão tomada, certamente, levando em consideração o fato de que ele seria sempre o alvo dos demais candidatos, mas eu não acho que ele tenha ganhado deixando de ir, não. Marcos Coimbra, muito obrigado pela entrevista, uma boa noite. Obrigado. Franklin Mitre, suas considerações, o rei, um homem que entende profundamente de pesquisas, e na opinião de vocês, que são especialistas na cobertura política, que impacto pode ter esse debate? Olha, eu concordo com o Marcos. Eu acho que o debate, ele opera sobre conceitos. Esses conceitos se transformam depois em influência nas pesquisas. Então, é um processo que se inicia a partir desse debate. Aliás, é uma tradição na Band. Os debates da Band, por serem os primeiros, eles funcionam durante um período significativo das campanhas eleitorais. E muitos conceitos, muitos tipos de comportamento de candidatos que se mostram nos debates da Band, depois caracterizam a campanha. Eu me lembro do Serra e o Ciro Gomes, por exemplo. O Serra liquidou o Ciro Gomes aqui, começou aqui. Ali a gente viu, opa, o Serra vai atacar o Ciro. Eu hoje não tenho mais dúvida. Alckmin e Heloísa não vão se atacar. Eles vão, os dois, atacar o Lula. Como é que você faria para discordar do Mitre agora, Franklin? Não, eu concordo com ele, mas eu acrescento um outro ponto. Eu acho que um debate como esse ele também tem um aspecto importante, que ele mostra os pontos onde os candidatos não estão seguros. Isso é importante do ponto de vista de orientar a campanha posterior. Vamos exemplificar isso daí, a insegurança de cada um dos candidatos. Por exemplo, o Alckmin na questão da segurança, apesar do discurso redondo, fechadinho, é evidente que ele está frágil. A Heloísa Helena na questão de juros, de economia, está frágil. Então, nos principais candidatos, não é o seguinte, é difícil fazer um discurso redondo que contemple todo o eleitorado e ao mesmo tempo o seu núcleo duro ali de eleitorado. É complicado. Outras fragilidades? Não, eu acho que nos dois principais candidatos, cada um tem uma, já é bastante para os marqueteiros começarem a analisar. Claro. Agora, Cabrino, muito importante, eu vejo esse debate, observo todo o comportamento dos candidatos, a partir das regras, e me lembro dos debates de 88, 89 e tal. O que mudou foi uma loucura. Agora, por que mudou tanto? Porque o eleitor também mudou, entendeu? E mudou para melhor. O eleitor está mais exigente, menos emocional, mais racional, portanto, e mais informado. Isso significa exigência de conteúdo. Os debates estão cada vez mais voltados para conteúdos e cada vez menos voltados para frases de efeito, para tiradas espetaculares, agressividade, enfim, baixarias que às vezes até distraem o telespectador. Um amadurecimento. Isso, um amadurecimento. Eu não vou perguntar em quem vocês votariam, evidentemente, mas eu vou perguntar se vocês votariam em Dunga como técnico da seleção brasileira. Você sabe que eu e o Dunga coincidimos em alguns pontos de vista. Por exemplo, a respeito dos laterais da seleção brasileira. Mas está muito mineira essa resposta. Votaria ou não? Eu previ o fracasso da seleção brasileira por causa do trabalho dos laterais. Mais tarde eu vi o Dunga dizendo a mesma coisa. Então, votaria? Então isso significa sim? No momento eu estou satisfeito com ele. Tá certo. Franklin? Eu torço pelo Dunga. Tá certo, vocês são muito espertos. Muito obrigado pela presença dos dois, os maiores especialistas na cobertura política desse país. Bom, eu estava falando de Dunga, o segredo de Dunga para o primeiro amistoso como técnico da seleção brasileira vai ser um dos nossos principais destaques daqui a pouquinho. E as últimas informações sobre as investigações do sequestro de um jornalista em São Paulo. O Jornal da Noite já volta. A Polícia de São Paulo informou hoje que pelo menos 15 pessoas participaram do sequestro do repórter da TV Globo, Guilherme Portanova. Ele ficou 40 horas no cativeiro e foi libertado hoje. O jornalista que trabalha há 8 meses na TV Globo chegou à sede do DEIC num carro blindado. O repórter Guilherme Portanova disse à polícia que foi levado para 3 lugares diferentes, 2 a céu aberto, sendo que no último foi amarrado numa árvore. A divisão de sequestro acredita que a vítima não saiu da zona sul da capital paulista. Segundo a polícia, pelo menos 15 pessoas participaram do crime. Para os investigadores, o crime foi encomendado de dentro dos presídios. Portanova e o auxiliar técnico Alexandre Calado foram levados por 2 homens armados na manhã de sábado, quando deixavam uma padaria perto da TV Globo. Ainda à noite, o auxiliar foi libertado. Para soltar o repórter, os criminosos exigiram a exibição de um vídeo na programação da Globo.
24 horas depois, Porta Nova foi libertado perto da emissora. Todo tempo de capuz. Todo tempo capuçado? Todo tempo Mas de capuz. diziam que iam te matar, falaram? Não. Eleições 2006. Debate. Você decide na Band. A seleção brasileira já está em Oslo, na Noruega, para o amistoso de quarta-feira, o início da era Dunga. Esta é Oslo, uma cidade fria. Por aqui chove demais, até no verão. Mas os noruegueses não estão preocupados. Afinal, o país tem o melhor índice de desenvolvimento humano do mundo. Ou seja, se levarmos em conta critérios como economia, educação, saúde, expectativa de vida, eles são os primeiros do ranking. O Brasil é o número 63. Em compensação, somos os líderes no futebol. E eles estão lá atrás, na posição 52. Será que os noruegueses gostariam de trocar as bolas? Não, é claro que não, diz este. O futebol não é tão importante para a gente, fala essa garota. O estranho da história é que mesmo no futebol, a nossa área, nunca ganhamos deles. 2 derrotas e um empate até hoje. No amistoso da próxima quarta, o estreante técnico Dunga tem a chance de quebrar o tabu, com uma seleção de caras novas e outras bastante conhecidas. Gente que ainda tem as cicatrizes do recente fracasso na Copa. Nesta terça-feira, Dunga vai comandar seu primeiro treino como técnico do Brasil. O primeiro como técnico de um time de futebol. Já vim com a equipe, o plantel montado, todos os jogadores, as opções que se pode fazer dentro desse grupo. O Dunga substitui Carlos Alberto Parreira. Por falar em Parreira, ele recebeu um convite do Corinthians, mas pediu muito, não deu certo. Diante disso, Emerson Leão deve ser o novo treinador do Corinthians. Agora, dá uma olhada só do problema que ele vai enfrentar. Um aperto de mão entre Marcelinho e Mascherano no treino de hoje tentou amenizar a crise, mas o Corinthians está muito longe da paz. Os 2 jogadores não atuaram na derrota por 3-1 para o Figueirense porque brigaram na semana passada e estavam suspensos por Geninho. O técnico perdeu o cargo logo depois da partida. Em 16 jogos, o Corinthians perdeu 11 e ficou 8 seguidos sem vencer. Amarga a última colocação na tabela a 4 rodadas. Jogadores que estiveram na última Copa do Mundo estão de saída. O meia Ricardinho está liberado para buscar outra equipe. O atacante argentino Tevez analisa propostas. A briga política piora a situação. O presidente da MSI, Pia Jurabchian, não se entende com o presidente do Corinthians, Alberto Dualib. Foi difícil até mesmo definir o substituto de Geninho. Eleições 2006, debate, você decide na Band. E o time é o lanterna do campeonato. Daqui a pouco, no nosso Jornal da Noite, os melhores momentos do debate presidencial. Você vai rever, você vai refletir mais um pouco desta corrida para a presidência da República. Estamos de volta com o nosso Jornal da Noite. A Band manteve esta noite o pioneirismo e a tradição dos debates políticos. Durante mais de 2 horas, 5 candidatos à sucessão presidencial expuseram suas ideias, críticas e propostas para melhorar o país e a vida dos brasileiros. Foram 5 blocos. A mediação do jornalista Ricardo Boechat. O presidente Lula não compareceu ao debate. O confronto se deu entre Geraldo Alckmin, do PSDB, Heloísa Helena, do PSOL, Cristóvão Buarque, do PDT, Luciano Bivar, do PSL e José Maria Imael, do PSDC. Mais emprego, mais educação, mais segurança, mais saúde, menos corrupção. Isso é o que todos prometem sempre. Escolha agora uma dessas áreas e apresente uma medida concreta, de preferência original, para resultado a médio prazo, que seria a primeira medida de seu governo. Você tem que, primeiro, para dar emprego nesse país, fazer uma reforma tributária. A nossa prioridade, primeira medida, é a agenda do crescimento e da educação. A minha resposta é simples, é educação. E um instrumento fundamental para o crescimento é a reforma tributária. Tem que haver uma brutal redução da taxa de juros. É inaceitável que os banqueiros e especuladores tomem para si 48% de toda a riqueza produzida nacionalmente. No segundo e terceiro blocos, os candidatos fazem perguntas entre si por ordem de sorteio. A candidata Heloísa Helena é profissional da área de saúde. Qual sua proposta para a área de saúde para o governo federal? Que é fundamental reduzir a taxa de juros
para que nós tenhamos no próximo ano 90 bilhões de dinheiro novo e limpo, não para comprar parlamentar sanguessuga ou mensaleiro, mas para viabilizar investimentos na área de saúde. Eu faço a pergunta ao candidato Geraldo Alckmin. Candidato, durante o governo do seu partido, nasceu e se desenvolveu o PCC. O que o senhor não fez para que isso pudesse acontecer? Olha, nós fizemos no governo de São Paulo um trabalho grande. 90 mil criminosos foram tirados da rua, foram presos, abrimos mais de 70 unidades prisionais, derrubamos os índices de criminalidade e mais, vejo nessas questões, candidato Emael, um terrorismo político-eleitoral. Candidato Luiz Helena. Eu vou fazer ao senador e candidato Cristóvão. Os recursos para a área da educação, o fundo da educação básica, eu acho que isso é muito importante. Da creche até o fim do ensino superior, é que eu defendo, insisto, nós só vamos conseguir através da federalização da educação básica. Luciano Bivar. Emael, quando você tem sua democracia cristã, o que é que você entende hoje com relação a essa privatização dos presídios? Um dos assuntos que nós estamos estudando dentro do PSDC é a possibilidade da privatização de presídios, não em todas as esferas, mas nas esferas intermediárias. Quero fazer uma rápida consideração, dentro dos 30 segundos. Eu acho estranho os candidatos estarem questionando a ausência do presidente Lula. Olha, o presidente nunca viu nada, nunca soube de nada, provavelmente também não sabia que hoje tinha debate. Depois, a sabatina dos jornalistas aos candidatos. Minha pergunta é para o candidato Geraldo Alckmin e gostaria que fosse comentada a resposta dele pela candidata Heloísa Helena. Morriam 13 mil pessoas por ano de homicídio, reduziu para 7 mil. O ano que vem, esse ano deve cair para menos de 7 mil. Latrocínio caiu, estupro caiu, os crimes caíram. Temos muitos presos? Temos. Tiramos 90 mil criminosos da rua e não temos medo do crime organizado. Analisar a situação da segurança pública do Estado de São Paulo, basta olhar os jornais e ver exatamente o que está acontecendo no Brasil. É um caos. Pergunta ao candidato Cristóvão Buarque com o comentário do candidato Geraldo Alckmin. Candidato, se eleito, o senhor manterá, ampliará ou mudará o programa Bolsa Família? A minha proposta é clara. Voltar para aquelas famílias que têm filhos, voltar à Bolsa Escola. Vai ter a mesma bolsa ou até um pouco maior e a escola, através da federalização da educação. Eu vou manter como presidente da República o Bolsa Família, estabelecendo o vínculo da criança na escola e combate à desnutrição e emprego. A minha pergunta é para a candidata Heloísa Helena, com comentário de Geraldo Alckmin. O movimento Sem Terra tem assustado com atos de vandalismo e de destruição. Como é que a senhora vai tratar esse movimento e a questão da reforma agrária? Eu vou assentar 1 milhão de famílias a cada ano de governo. É importante fazer uma distinção muito clara entre reforma agrária e invasão de propriedade. E vou apoiar a agricultura familiar. No último bloco, considerações finais de cada um dos presidenciáveis. E eu me sinto muito feliz e honrada de, nesse momento, poder representar toda a luta de milhares de mulheres brasileiras. A campanha eleitoral, na prática, começa hoje nesse debate. Se a gente mudar a cara da escola do Brasil de hoje, a gente muda a cara do futuro desse país. Com um único imposto, você vai trazer mais da metade da população brasileira para a formalidade. Acredito no Brasil. Conto com o seu apoio para nós implantarmos um grande projeto nacional de desenvolvimento. Quem será que ganhou? Quem será que perdeu? Bom, grande vencedor é indiscutível, a democracia. Fórmula Indy, Scott Dixon vence o Grande Prêmio de Kentucky e assim reassume a liderança do campeonato. Hélio Castro Neves saiu na pole position, mas não resistiu muito tempo na liderança. O inglês Dan Weldon, atual campeão da categoria,
ditou o ritmo em 66 voltas e era o favorito. Mas esse erro na hora de reabastecer o carro no final da corrida o tirou da luta pela vitória. A bandeira amarela provocada pelo vencedor do ano passado, Scott Schaap, fez das últimas voltas no Grande Prêmio do Kentucky uma luta direta entre os candidatos ao título. Scott Dixon segurou Hélio Castro Neves e ficou em segundo lugar. Tony Kanaan foi o quinto colocado da prova e Vitor Meira o sexto. A vitória ficou com Sam Ronis Jr. O norte-americano abriu 7 pontos de vantagem sobre o brasileiro Hélio Castro Neves na tabela de pontos. A próxima prova está marcada para o dia 27 de agosto no circuito misto de Sonoma, na Califórnia. E o Homem-Aranha, claro, promete reagir. Olha, se você depende de metrô em São Paulo, pode enfrentar seríssimos problemas nessa terça-feira. Eu já vou explicar por quê. Bom. Vamos agora para o panorama do nosso Jornal da Noite. Uma péssima notícia para o paulistano. Metroviários do estado iniciaram à meia-noite de hoje uma paralisação de 24 horas. Eles protestam contra o que chamam do início da privatização do sistema e contra o sucateamento dos trens e equipamentos. A Justiça manda soltar 7 pessoas presas na Operação Dominó em Rondônia. Os acusados respondem por formação de quadrilha e também corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Milhares de refugiados voltam para casa após o primeiro dia de cessar fogo no Líbano. Agora à noite, 10 foguetes disparados pelo Hezbollah atingiram o sul do país. Mas não há informações de combates. O Jornal da Noite termina aqui. Mais notícias do primeiro jornal, que começa pontualmente às 8 da manhã. Uma boa noite para você e bom sonho.